Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro e esse é muito especial. Ao longo desse ano, nós estamos aqui nessa mesa com mulheres incríveis. Eu quero agradecer a minha parceira Flávia e não podia ser diferente. Nós vamos encerrar com a cereja do bolo. Vocês vão saber quem está aqui conosco. Nós programamos que o nosso último encontro fosse especial. Ao longo desse ano, um projeto que deu certo, um projeto simples que saiu do nosso coração, de partilhar histórias de mulheres nessa diversidade do agro, história de mulheres na diversidade da caminhada no e do agro. E nós estamos aqui. Dulce, eu estou emocionada. Imagina só. Você sabe a admiração que eu tenho por você, mas a admiração que eu tenho não é pela premiação, porque você é embaixadora de tantas representações, premiações, porque primeiro eu conheci a Dulce. Depois eu conheci a Dulce, a mulher, Choqueta. E eu conheci a Dulce na simplicidade, integrando pessoas, no riso alegre. E é isso que me encantou. E eu acho que isso tem tudo a ver com as mulheres do e no agro. Que são mulheres simples, mulheres que trazem a família para o centro do trabalho. Falo isso com emoção mesmo. E encerramos esse ano, né, Flávia? Sim. Com duas mulheres incríveis aqui que representam essa caminhada de trazer cultura social, cultura familiar e cultura do trabalho para esse campo, para esse setor tão incrível que é o agronegócio. E eu já vou pedir que você se apresente e nos fale um pouquinho da sua caminhada e da sua experiência. Qual é a tua história no agro, Dulce? Bom, primeiro, bom dia, Cláudia, Flávia. Nossa, eu que estou honrada de estar aqui participando, né? Quando você fala um projeto simples, é um projeto muito grandioso. Quando as coisas são feitas com o coração e com verdade, elas realmente atingem não o cérebro, né? Mas atingem uma transformação. E essa oportunidade de estar aqui nesse projeto muito me engrandece e me orgulha de estar aqui contando um pouquinho dessa nossa trajetória dentro do agronegócio brasileiro e em alguns momentos também desse agronegócio internacional, mas mais importante do que isso, a gente carrega, eu costumo sempre dizer que a gente carrega com a gente as histórias de outras mulheres que vieram antes da gente e com certeza trilharam um caminho mais difícil do que o nosso. E agora a gente está podendo ter essa oportunidade de a nossa voz acessar outros mundos, ter outras conexões. Então, a minha história dentro do agronegócio, ela é uma história não muito diferente de outras mulheres, né, que fizeram parte de todo esse agronegócio que a gente vê hoje muito pujante, muito exponencial, que dá muito orgulho para a gente. Eu sou filha e neta, bisneta de pequenos agricultores. Os meus bisavós saíram lá da região do Vêneto, lá na Itália, vieram para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul foram para Santa Catarina, de Santa Catarina foram para o Paraná. Ali se estabeleceram, meus pais foram pequenos agricultores na região do Paraná e saíram da atividade, isso há mais de 50 anos atrás. A agricultura brasileira era outra e depois eu, meu esposo e a família dos meus pais, os meus irmãos, minhas cunhadas, viemos para o Mato Grosso no ano de 85. Não viemos como agricultores, eu como professora, já dava aula lá no Paraná há muitos anos. Cheguei aqui em Tangará da Serra, 40 anos atrás, né? E chegamos aqui, eu já continuei na minha atividade. O Romeu, meu marido, naquela época não marido, mas namorado, e nós casamos em 87 e veio como vendedor de máquinas agrícolas. Em 89 surgiu uma oportunidade da gente arrendar 200 hectares em Campo Novo do Parecis, e eu diria que era muito audacioso, ousado, porque arrendamos uma área só com o sonho e a coragem e a vontade de fazer a coisa acontecer, porque a gente não tinha nenhuma enxada. Então, imagine ser agricultor, uma agricultura
de quase 40 anos atrás, não era essa agricultura com certeza, com toda aquela dificuldade de logística, de comunicação, de infraestrutura, mas ali a gente começou as nossas atividades e eu entro para trabalhar mesmo com o Romeu, junto com o Romeu, no dia a dia, só no ano de 2006 para 2007. Eu sempre fui aquela pessoa, sempre fui muito curiosa, sempre quis saber o que estava acontecendo, então eu participava dessa vida da agricultura, dessa transformação da agricultura matogrossense, do Centro-Oeste, porque o Romeu me inseria muito nas coisas. Então, tinha um dia de campo, ele me convidava, eu ia junto. Tinha uma palestra, eu ia junto. E com isso eu fui adquirindo esse conhecimento que eu não tinha, então, dessa agricultura. Quando eu entro para trabalhar diretamente no dia a dia mesmo, ali no chão de fábrica, fazendo as coisas básicas, mais nessa parte administrativa, eu tinha uma noção, mas não tinha o conhecimento necessário. Então, eu fui em busca desse conhecimento porque a agricultura estava passando por essa transformação dessa agricultura de subsistência, dessa agricultura do produtor rural para o empresário rural. Então, a gente teve que buscar muitos conhecimentos na área ambiental, na área de gestão de pessoas, na área financeira, para poder contribuir com essa transformação. E é mais ou menos isso. Então, eu estou ali há todo esse tempo, junto agora ali na Morena Agro. Passei por todos os setores, mas o setor que mais eu me identifico é do gestão de pessoas, sem dúvida nenhuma. Gostei sempre de trabalhar com pessoas, por isso que fui para a área da educação, né? Então, é mais ou menos isso, meninas. A história é muito simples, mas é assim que aconteceu. É uma história bonita, né, Dulce? Eu também estou muito feliz de você estar aqui hoje, junto comigo e com a Cláudia. Já era um plano trazer você, né? Mas, como a Cláudia disse, é o último desse ano, então, realmente, é a cereja do bolo. Eu acho você uma pessoa com uma experiência incrível, assim. Toda vez que eu converso, que a gente se encontra, eu admiro muito você pela coragem mesmo que você tem de enfrentar tudo isso, de estar sempre junto. Eu falo assim que você e o Romeu, para mim, também são um exemplo de casal, porque aonde um está, o outro está junto. Não interessa, é só para mulher, você sempre está acompanhando ele. Eu acho isso que são para poucas pessoas. Primeiro, porque alguns maridos nem convidam, né? Como acha que o agro é só uma coisa de homem, então já nem convida mulher. E você está sempre junto com ele. Eu acho muito interessante. Ele te dá todo esse apoio, ele te dá esse incentivo e você está sempre presente, sempre junto. Então, hoje, eu também queria que você contasse um pouquinho as dificuldades que você teve para entrar, né, nesse mundo do agro, porque quando você começou já não era essa coisa tanto da mulher evidente no agro, era o homem, né, que era o protagonista da história. E hoje a gente já tem muitas mudanças com mulher, tanto que você já é embaixadora de muitas coisas, já escreveu livro. Então, assim, tem muita história aí, mas eu acredito que tenha tido muitas... Talvez, não sei, talvez seja a impressão, mas muitos bloqueios, muitas etapas que você teve que enfrentar. Eu vim de uma família muito simples e eu tinha certeza absoluta que a única forma de eu ter sucesso seria por mim mesmo. Não teria eu... Como falei, meus pais tinham saído da agricultura, então eu tinha que vencer pelas minhas competências, pelo meu trabalho duro. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito nessa questão do trabalho duro, da simplicidade, da humildade, dos relacionamentos, que eu acho bastante importante. Então, realmente, Flávia, o Romeu é uma pessoa que sempre é um companheiro que sempre me incentivou.
ele nunca colocou barreiras. Então, sempre quando aparecem oportunidades de eu fazer uma formação, de eu participar de algum encontro, ele sempre me apoia. Ele sempre fala, vai lá, faça. Tem muitas vezes que ele até fala, você não acha que está meio demais, Dulce? Para que você pega tanta coisa para fazer? Eu assim, adotei uma postura que nós, como mulheres, como a gente está num novo tempo, num tempo que a gente ouve muito que pode ser o que a gente quiser, pode estar onde a gente quiser estar, mas para a gente ser o que a gente quiser e poder estar onde a gente quer estar, a gente precisa adotar uma postura que eu vou fazer a diferença nesse lugar. Então, como que as minhas dificuldades... Quando eu era convidada, ou o Romeu me levava a algum encontro, algum evento, e ali era uma roda só de homens, eu tinha que saber o que eles estavam falando para conseguir ocupar o meu espaço. Porque se eu ficasse lá só como paisagem, ou como, veio junto com o Romeu, é a esposa do Romeu, eu sentia que aquilo... De alguma forma, eu não estava agregando em nada. A partir do momento que eu estivesse naquela roda ali de conversas e eu soubesse falar, não com propriedade talvez sobre defensivos ou sobre alguma coisa técnica, mas eu tivesse uma noção do todo, que naquela época estava se inserindo muito essa questão da agricultura regenerativa, que nem era sobre isso, nem tinha esse nome, né? Era sobre sustentabilidade. Então, a partir do momento que você pudesse falar com propriedade desse assunto, ou falar também de alguma questão trabalhista, ou de alguma questão ambiental, ou de alguma questão de gestão de pessoas, ou sobre mercado mundial, você acabava conquistando o seu espaço. Então, essa foi a minha postura. Eu realmente não tenho nenhuma história para contar triste, mas conheço muitas histórias de mulheres que tiveram muita dificuldade de acessar esses espaços, né? Dentro das corporações, dentro do seu ambiente familiar, de muitas histórias de filhas de produtores que saíram da atividade porque o pai achou que a agricultura não era para mulher, era só para homem. Ou a história da minha mãe. Os meus avós eram pessoas que tinham muitas condições, mas eles não deram para minha mãe, por exemplo, o pedaço de terra delas. Só deram para os filhos homens. Ela ganhou um enxoval e uma máquina de costura. Então, olha como que é a dificuldade que a minha mãe passou. Então, se ela tivesse ganho talvez aquele pedaço de terra que por direito era dela também, como os meus tios ganharam, talvez a história tivesse sido outra. Mas está tudo certo, não tem problema. Então, como eu comecei lá falando que eu tive isso muito claro na minha vida, que eu precisava conquistar o meu espaço com as minhas habilidades, com o meu conhecimento, eu me apeguei a isso. E aí as oportunidades, elas surgiram. E foram muitas as oportunidades que eu tive. O que me deu essas oportunidades, tiveram umas que me deram mais visibilidade, como você falou, eu fui premiada nisso, eu fui embaixadora daquilo, eu participei de um livro, eu hoje faço parte do Global Farm Network, que é um grupo de agricultores mundiais, que aí você realmente potencializa a nossa voz e você também conta as dificuldades enquanto agricultora brasileira, agropecuarista brasileira, e a gente ouve as outras histórias. Então, essas trocas, elas são de uma riqueza infinita. Eu acabo de vir da COP, que é a Conferência Mundial do Clima, mas lá eu tive a oportunidade de uma agricultora estar no estande da FAO falando sobre essa agricultura regenerativa. Nunca eu pensei que alcançaria um lugar. E é um lugar que a gente precisa ter orgulho mesmo, porque alguém já trilhou esse caminho. Inclusive lá na COP, e toda hora as pessoas falavam, nossa, obrigado por você ter vindo, obrigado. Eu que estava agradecendo por estar lá, porque eles estavam dando espaço para quem está literalmente no dia a dia, na atividade, contando as dificuldades, poder falar.
Olha, a gente faz uma agricultura de baixo carbono. Olha, a gente está podendo ser a solução, uma parte da solução para a mitigação das questões climáticas no mundo. E contar isso para essas delegações internacionais, contar isso, como a gente faz, do jeito que a gente faz, não é conversa fiada, a gente já está fazendo. Estão ali os números dessa agricultura brasileira para a gente contar para o mundo. E a gente precisa falar isso com propriedade, com orgulho, com conhecimento, porque senão vai ficar a conversa vazia. Então, isso tudo, Flávia, eu tenho, claro, hoje eu estou com 60 anos e eu adoro falar que eu estou com 60 anos. É muito bom falar que eu sou sexagenária e eu tenho aproveitado isso. Isso traz uma experiência muito grande, mas isso eu acho que serve de inspiração para quem está começando, para entender que também não é um processo simples. Vai passar por um caminho, vai passar por dificuldades, uns mais, outros menos, mas se a gente quiser, a gente vai poder conquistar o que a gente quiser. Vocês entenderam porque eu falei que eu fico encantada. Eu já falei, Dulce, dá um curso para mulheres, né? Porque acho que uns 5 anos atrás que eu pude, no mestrado, conhecer a fazenda, e é real isso, né? A gente foi conhecer como fazenda referência. Eu fiz aqui na Unemate, era uma das fazendas referências dentro do PPGASP, né? Do programa. A gente foi visitar e eu lembro uma frase de uma funcionária que apresentou, ela disse isso: nós temos não só como compromisso a produtividade, mas o impacto cultural de representar que é possível esse compromisso não só de produtividade, que o agro já é uma referência no Brasil, mas de compromisso ambiental, que é possível, já é realidade, né? Então, isso me chamou muito a atenção dessa questão da gestão que vocês têm e que eu entendo que o agro brasileiro tem, que o compromisso com a produtividade junto com a subjetividade. Isso caminha junto, né? Sim, tem uma questão financeira e obviamente, tem uma questão econômica, que sustenta o PIB, mas tem um trabalho lindo de gestão. É o lugar que mais acolhe, na minha pesquisa, eu coloquei isso, que mais acolhe a diversidade, do analfabeto até o alto grau da tecnologia. Até o alto grau do PhD que está trabalhando lá com a tecnologia da NASA, trazendo para... Tem maquinário que não vai precisar nem mais de motorista. Uhum. E aquela pessoa que mal sabe escrever está sendo acolhido pelo agronegócio. Com certeza. Está sendo acolhido ali para um trabalho digno que sustenta as famílias, né? Então, olha que coisa mais linda ali, que acolhe, que é a cara do Brasil. Exato. Né? E dá dignidade, dá trabalho, e dá potencial criativo. E aí a psicanálise traz isso, né? Que tu falava da mãe das mulheres, e eu entendo como, quando a gente diz mulheres do agro, você tem essa representatividade da contramão muito tempo, e a gente comenta isso quando a gente caminha, quando se fala de mulher e representatividade, de um lugar de competitividade com os homens, de um lugar de ferida, né? E você traz o outro lado, que é um lugar de legado, que é um lugar de agregar cultura. A gente não precisa competir. A gente precisa, e aí o Winnicott é um psicanalista que ele vai dizer assim, você pode, como Freud diz, repetir uma ferida cultural e aquilo se tornar cada vez mais um processo de repetição mortífera. Vai repetir a ferida da mãe, vai repetir a ferida da avó, e aquilo vai se tornando famílias feridas, ou a ferida do pai, né? A ferida do masculina, enfim. Ou você pode fazer uma cultura virar uma vida criativa, que é o que vocês fazem. Como que a gente pode transformar aquelas famílias que estão com a gente em potencial? Você pode crescer. Você pode continuar gostando da terra, do seu trabalho, do seu jeito, na sua história, mas com uma perspectiva de crescimento, de gostar da sua família, de gostar da sua cultura, mas continuar olhando para o futuro e agregando naquilo que você tem aqui, na comunidade que você tem, nas possibilidades que você tem. Então, a cultura pode ser um processo de repetição dolorosa, um processo de competição, quando a gente fala da mulher se posicionando, competindo. Então,
ela tem que ser mais que o homem, isso é uma ferida, ou ela pode estar junto e transformar aquela cultura, que é o que tu disse. Eu estava lendo uma reportagem tua e toda vez que você aparece como mulher em algum lugar, tem mais o Romeu, é meu marido, mais o Romeu me incentiva em algum lugar da entrevista, você traz ele. Em algum lugar onde o Romeu fala, ele traz você, a Dulce, minha esposa. Então, você mostra ali que impacto cultural quando a gente se une. Que impacto cultural quando a gente pensa em legado, quando a gente pensa o que o Grupo Morena vai deixar para a próxima geração. Que é diferente quando a gente se individualiza. Se você quisesse construir só o teu nome, quanto ia segregar e dividir? E você está construindo todo um coletivo. Eu já pude palestrar lá também o quanto vocês pensam em todas aquelas famílias, não só no teu nome, não só em você, no teu esposo, nos teus filhos, mas em todas aquelas pessoas. E por isso que vocês só crescem. Né? Então, vocês entenderam que a cultura pode ser um potencial criativo e não uma repetição de dores. Por isso que a sua história já é diferente da sua mãe, já é diferente dos seus avós. E esse é o nosso desafio quando a gente traz as mulheres, né? Todas as mulheres que vieram partilhar da mesa disseram, ok, tem o que eu aprendi a não fazer com a minha história, mas eu fui um pouquinho mais além quando eu pensei na minha cultura, no que eu quero deixar, na semente. Quando eu entendo que cultura é uma semente, a responsabilidade que a gente tem com a sociedade é diferente. A responsabilidade que eu tenho com a minha ferida é diferente. Então, isso é muito lindo que você traz. Quando a gente lê, quando a gente te escuta, a gente vê que você tem responsabilidade com a tua semente. Né? Exato. Não só com a produtividade, com o valor financeiro. Então, quando eu costumo dizer que se o ego se sobressair ao propósito, você não gera legado, né? Então, o legado é isso mesmo, tudo que você comentou. E nós, assim, ali na Morena Agro, a gente acredita mesmo que a gente pode fazer além do plantar e colher. E para você fazer além do plantar e colher ou produzir arroba de boi, a gente precisa realmente estar pensando no outro, tendo esse olhar para o outro. Então, claro que a gente não é uma ONG, a gente não é uma entidade sem fins lucrativos, a gente precisa do lucro. Eu só vou poder pensar no outro se eu tiver condições de apoiar esse outro com formações, com benefícios, né? Não tem outro jeito. É hipocrisia você pensar diferente, né? Então, quando você fala, quando a gente coloquei lá sobre a regenerativa, a agricultura regenerativa, por que a gente partiu para isso? Por que a gente adota tantas práticas? Porque a gente quer ter uma perenidade, a gente quer ter uma continuidade, mas só ter a continuidade de patrimônio não cabe mais. No mundo atual, não cabe mais isso. Se eu pensar no nosso tamanho enquanto agricultores para as dimensões do Mato Grosso, se eu pensar no Mato Grosso, nós somos médios agricultores. Se eu pensar a nível de Brasil, nós somos grandes agricultores. Parece, na minha opinião, que não cabe mais você pensar só em tamanho. Tamanho não é uma condicionante para você fazer uma transformação naquela micro-região onde você está. Então, você, com certeza, tem que pensar na comunidade que está no teu entorno, tem que pensar no planeta como um todo e tem que pensar no teu negócio. Pensando assim, você vai gerar um legado positivo. E esse legado precisa ser construído no dia a dia. Não é um evento, um acontecimento, um benefício, não é isso. É esse processo de melhoria contínua. Por isso que a gente tem essa preocupação, e isso é muito genuíno, e ao longo dos anos a gente tem essa preocupação com o nosso negócio e com as pessoas. Então, agora mesmo, a gente está fazendo com as lideranças, já fizemos 2 módulos sobre liderança virtuosa. Nossa, que coisa inovadora, talvez as pessoas possam pensar, disruptivas, mas a gente chegou à conclusão que só a técnica,
Só esse conhecimento, que essa liderança maior, como você falou, que pode ter o PhD e pode também ter lá o chão de fábrica, o operador de máquinas, a zeladora, cabe todo mundo dentro do agro. E nós somos lá a prova viva que cabe todo mundo mesmo. A gente tem engenheiro civil trabalhando para a gente, tem administrador, tem economista, tem agrônomo, tem veterinário e tem essa diversidade de pessoas também. Tem a pessoa mais jovem, tem a pessoa com mais experiência, com mais idade, como a gente queira chamar. Então, todas essas pessoas que estão ali, a gente tem chegado à conclusão que é um tema que nós estamos falando muito em todas as empresas, eu acho que elas têm que falar sobre isso, sobre a saúde mental. E por que nós adotamos essa postura, então, de fazer uma formação com as lideranças sobre liderança virtuosa? Porque a gente entendeu que a espiritualidade, seja ela o credo religioso que você tenha, a espiritualidade que vai te dar o embasamento, que vai trazer essa força. Eu sou de uma denominação católica que frequenta mesmo, não é só de nome, não é só batizada, verdadeira. Então, eu acredito muito nisso, que Deus, Jesus Cristo, é que nos dá essa força para a gente lidar com esse mundo que está ali, com esse mundo em constante mudança, e essas mudanças são muito rápidas, e a liderança ela tem que estar preparada emocionalmente, espiritualmente, para saber lidar com os seus liderados. Porque se ela não estiver bem, ela não vai conseguir liderar ninguém. Então, assim, e isso é uma forma de deixar um legado também. Porque a partir do momento que você começa a ter um olhar mais apurado para o ser humano, eu acho muito, Cláudia e Flávia, que a gente viveu um mundo, uma era, e continua vivendo, da inteligência artificial, da tecnologia, da alta performance, das grandes pesquisas, mas a gente, enquanto ser humano, a gente se perdeu um pouco. A gente está muito perdido. Essa quantidade de informação que a gente recebe no dia a dia, seja nessas mídias sociais, a gente está perdido, a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é verdade, o que é certo, o que não é certo, o que é valor, o que não é valor, o que é bom, o que não é bom. E eu digo que essa inquietude que a gente vive no dia a dia, a gente só vai encontrar uma tranquilidade se a gente tiver uma força espiritual muito grande. E é por isso que a gente está fazendo essa formação. E é para isso, é para deixar um legado, para que essa liderança, enquanto ela esteja com a gente, ela entenda que ela pode fazer, que tudo está dentro dela. Eu posso, se eu me agarrar com Deus, se eu tirar 5 minutos do meu dia e conversar verdadeiramente com Deus, só Ele nos conhece. Só Ele sabe o nosso nome. Só Ele sabe as nossas inquietudes e sabe, Ele já projetou para a gente a nossa vida. Então, quando eu estou meio perdida, meio desorientada, por que eu tenho que tomar uma decisão importante, por exemplo, nesse dia? Eu vim para esse podcast, vindo no carro, eu já pedi para Deus, falando assim, coloque Espírito Santo, coloque as palavras certas na minha boca para que eu realmente sirva de referência, de inspiração, para que as pessoas, para que essa minha palavra atinja o coração das pessoas. E aí a gente se acalma. E aí a gente chega, ou me ajude a tomar essa melhor decisão, me ajude a dizer se eu preciso ou não assinar esse contrato, me ajude a lidar com essa situação com o meu colaborador da melhor forma. Não é simples, é uma jornada, é um processo diário, mas se eu fizer isso com disciplina, persistência, perseverança... Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, como eu falei no começo, sou muito curiosa, e já li nem sei quantos livros, e acho sempre que li pouco, preciso ler mais. Mas quando você vai lá na Bíblia, lá tem todas as respostas que a gente quiser, né? É lá que a gente precisa se amparar. Lá na Bíblia, tem as histórias das personalidades, enfim, das pessoas da Bíblia, e lá tem tudo.
Mas você precisa fazer isso consistentemente, senão só quando eu precisar, eu me agarro com Deus, eu vou na igreja, eu começo a rezar o terço, eu começo a fazer oração. Eu não sei, a gente daí a conexão está muito distante, né? Então precisa buscar isso. Falando delegado, eu já vim para a liderança, mas é mais ou menos assim mesmo. Está conectado, a Bíblia diz, enganoso é o coração. O homem ser Deus não funciona, né? Exato. Então tá conectado a egolatria, né? É. A crítica da sociologia é isso, o homem ser o centro não funcionou. Não funciona. Mas eu queria pedir permissão, que é a minha área, você falou, né? E como é que você vê, com todo esse teu conhecimento e experiência, a saúde mental no agro, que é o tema do momento, né? Sei que vocês trabalham muito com isso há muitos anos, antes desse tema ser... antes da última pesquisa que mostrou que... eu já pesquisei isso anos atrás, já falava disso com muita falta de material, que mostrou que a saúde mental do agro está muito pior, está muito mais agravada do que a saúde mental na cidade. E não se tem dados, nem tratamento, nem índices para isso. Eu lembro que na minha banca, quando eu falava disso, inclusive uma professora disse, por que você está falando disso? Porque o agronegócio tem dinheiro. Eu falei, tem dinheiro e não fica doente? Qual é a conexão? Por que eu não posso falar? E a minha dificuldade, inclusive, de poder falar da crise. Agora nós temos alto índice de suicídio. Começou a se falar disso agora e eu sei que vocês já trabalham com isso há muito tempo e preocupados com isso. E é o tema, né? Então, o que tu pode trazer para nós da experiência incrível que vocês têm dentro da área de gestão? Então, a gente tem há muitos anos mesmo um projeto de saúde mental, Importa Sim. Antes da pandemia, antes da pandemia, a gente falava sobre isso, porque a gente já percebia lá atrás, primeiro por nós mesmos, né? Por nós mesmos, você começa a não dormir direito, você começa a querer trabalhar, achando que aquilo... Inclusive no curso agora eu aprendi que essa questão de você querer trabalhar é uma questão de avareza também. Eu levei até um impacto, falei, nossa, a avareza para mim era você querer ter um monte de dinheiro, e assim... então, a gente vinha percebendo isso. Então, tem programas específicos para isso, além dos nossos benefícios. Mas, esse ano, a gente implantou um programa novo chamado Escuta Ativa. Então, nós contratamos uma profissional da área de psicologia e ela vai na nossa propriedade 2 dias por mês lá na propriedade e vai aqui no escritório também em Tangará. E ali ela não vai fazer terapia, ela vai escutar. São horários agendados, então qualquer colaborador de qualquer setor, com qualquer função, ele pode agendar e ele pode ir lá conversar com essa profissional. Simplesmente para ela escutar. O que a gente percebeu? Tem pessoas que não tiveram nunca ninguém para escutar elas. Elas não puderam contar nada para elas, para ninguém, porque a história de vida delas, às vezes, por exemplo, não tiveram um pai e uma mãe presente, ou só foram criados pela avó, ou saíram cedo de casa. Então, elas foram jogadas, parece que, no mundo, e elas nunca se sentiram acolhidas. E, de repente, você ter na tua frente uma pessoa só para te escutar, para contar para essa pessoa, olha, eu não estou dormindo bem, olha, eu tô com problema com meu filho, olha, eu tô com problema no meu casamento, ou eu tô cheio de dívidas. Então, essa profissional, ela vai orientar esse colaborador, dizer assim, olha, procura um advogado, procura uma psicóloga, procura uma psiquiatra, vamos procurar ali uma educação financeira para você, esse tipo de orientação. Então, com certeza absoluta, dentro do agronegócio, essa questão de saúde mental, ela está muito latente. E principalmente, meninas, com as mulheres. A nossa sobrecarga, porque tem um problema nessa jornada toda da nossa vida. A gente foi falando assim, deixa para mim, eu dou conta, deixa para mim, eu resolvo, deixa para mim, eu vou, eu faço. E com isso tudo, a gente foi trazendo responsabilidades que não eram nossas,
era do nosso provedor, era da pessoa que foi direcionada por Deus para ser o esteio da casa, que é o homem, e a gente assumiu para a gente. A gente quis ganhar mais que os homens, a gente quis ter mais posições que os homens, e isso tudo ficou desbalanceado. E a gente foi trabalhando 12, 14, porque a gente trabalha fora, porque a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da educação dos filhos. Então, essa Mulher Maravilha, ela tá cheia de depressão, de ansiedade, de estresse, de outras doenças, de burnout, de outras doenças que elas nem comentam. E aí, o que acontece? Nós somos feitas de fases. E as nossas fases também interferem nessa questão toda, nessa questão emocional, hormonal. E aí, a gente adoece mesmo. E adoece muito. E quando acontece isso, a gente nem se dá conta, muitas vezes, que é por causa do estilo de vida que a gente está tendo. Essa quantidade de horas. Eu quero que o meu filho faça um monte de formações, porque a sociedade exige, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. E a gente, querendo tudo isso, está doente. Literalmente, nós estamos doentes. Então, a gente precisa cuidar dessa questão toda urgentemente, porque não vai adiantar nada essa profissional que respondeu para você, mas o agro tem dinheiro? E desde quando que dinheiro é sinônimo de que dê felicidade, dinheiro de resolver tudo? Não resolve tudo, não né? Sofre, né? Dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra, né, essas conexões. Então, é isso. Eu acho que as empresas, elas têm que começar a pensar nisso. Quem não começou a pensar nisso, não é só porque está aí a NR1, que está agora fazendo com que você tome uma atitude, né? Mas, às vezes, é necessário que venha uma imposição para que as pessoas acordem. Eu preciso olhar para isso mesmo. Nossa, mais uma coisa agora que eu sou obrigado. Não, você não é obrigado. Primeiro, pense em você, como você está sendo, enquanto agricultor, o nível de estresse que você está tendo no dia a dia, porque esse nível de estresse, de ansiedade, e o agronegócio, você está exposto todo dia a um monte de situações. Choveu, não choveu, o dólar está baixo, está alto. Endividamento, né? E se a gente entrar nessa questão, os custos, a gestão de pessoas. Então, realmente, a gente precisa ser economista, advogado, psicólogo, administrador, contador. Agora vem a reforma tributária. Como eu faço? Eu vou continuar na pessoa física, na pessoa jurídica? Essa questão de imposto é uma sobrecarga absurda mesmo. Mas a gente precisa achar mecanismos para suportar tudo isso, né? E tem vários mecanismos. A gente acredita muito nessa questão de terapias, acredita muito, acho que já pulou essa fase, né, Cláudia, de que psicólogo é só para quem tem problema mental, mas precisa achar jeito, senão não tem como, não tem longevidade isso tudo. Eu tenho uma dúvida quanto a essa parte aí, você falou que vocês têm a psicóloga que vai na fazenda e tal, né? E conversa com o pessoal. Isso tudo foi bem aceito por eles? No começo, não. Principalmente pelos homens, é uma dificuldade muito grande. Olha, pelos homens, pela liderança. Olha bem, porque essas barreiras, elas foram construídas pelos homens. Você não pode chorar, você tem que ser forte. A cultura, né? A cultura, exato. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Mas a gente tem tem conversado muito com essa profissional, como que agora as pessoas estão aceitando, nossa, agora eles não querem, era uma dificuldade segurar eles 40 minutos ali. Agora eles querem passar de 1 hora. Mas claro que tem toda uma técnica, você também não pode, né? Mas vocês trabalham com isso há anos também, né? Sim. Implementando. Sim, a gente trabalha. Anos. Mas assim, às vezes, outro dia atrás até uma colega minha que é agricultora, ela falou assim, mas isso custa caro. Eu falei, olha,
às vezes custa mais caro esse afastamento desse colaborador por um burnout, por um estresse, ou por uma atitude ruim que ele teve, uma resposta, um comportamento ruim, custa mais caro que você adotar uma postura. Ah, mas ali a gente só tem poucos colaboradores. Não importa. Esse é o nosso exemplo. Às vezes não cabe para o teu tamanho, para o teu jeito, para a tua cultura. Mas a gente acha que está tendo um resultado muito positivo. Então, agora, a gente já percebe uma mudança de comportamento, de aceitação. Mas, pelo amor de Deus, no começo tinha que meio que implorar, sabe? Olha, agendem. E ficava naquele incentivo. Com isso também, ela tem tido rodas de conversa. Essas rodas de conversa, elas têm... Por exemplo, teve uma agora do Outubro Rosa e Novembro Azul e levou todo mundo para a mesma sala, as mulheres e os homens, e todos ali na mesma sala, conversando a mesma linguagem. Então, isso é uma questão... Cultura, 5 anos. Fora disso, é a gente achar que... eu tive esse projeto e milagrosamente as coisas se transformaram. Não é um evento, gente. Perfeito. É a mesma coisa que sustentabilidade, que agricultura regenerativa. É jornada, é caminhada. Tudo é processo. O segredo de você quebrar alguém que guardou uma emoção ou vem dessa cultura de engole o choro. Isso é mimimi. Que não teve um acolhimento na sua casa de uma dor. Exato. Né? Às vezes, quantas histórias de abuso, de violência. Eu trouxe isso até na minha pesquisa do campo, né? Onde no campo onde acontecem as piores violências e não viram dados. Exato. E as pessoas guardaram, ninguém nem sabe, guardaram isso e cresceram como... Deixaram na gaveta lá guardado. Né? Então, olha quanta dor... de negligência, não só violência. E aí você está diante de uma pessoa que não fala nada, que qualquer coisa para ela tem que guardar. Então, quando você permite as rodas de conversa, espaços de fala, de acolhimento, você vai acolher. É diferente de terapia, mas você vai acolher um encaminhamento que a pessoa diz, eu posso falar e alguém está me escutando. E aí eu já entendo que eu sei que a minha dor é disso, que eu sei que eu preciso trabalhar isso, mas que alguém respeitou a minha fala. Isso já traz um movimento de eu me sentir pertencente àquele lugar, de eu me sentir respeitado naquele lugar. De eu entender que não é o chefe, é a minha dor. Né? Então, o que a gente vê que dados de você ver de turnover, de afastamento, o que a gente tinha antigamente era o afastamento por INSS de saúde mental. Então, você vê que quando a pessoa já não consegue trabalhar, está incapaz. O dado que a gente tinha era, está incapaz por saúde mental. Mas aí já deu, já não tem mais, já você não consegue resgatar esse trabalhador. Ou acidente de trabalho, por alcoolismo, por depressão, por um quadro de esquizofrenia ou bipolaridade, um surto, mas aí já está num quadro grave. E se você pode criar espaços de fala, de acolhimento, rodas de conversa, isso não é complexo. Mas é uma cultura sendo instalada de poder. Aqui você pode falar, você pode procurar, você é respeitado, né? Então, a gente fez um pouquinho desse trabalho e, nossa, como a pessoa se emociona de ser respeitada na sua fala. Eu sou respeitada quando eu abro o meu coração aqui, ou quando eu digo não estou bem nisso. E, nossa, ok, isso já... Eu me sinto bem aqui, porque aqui eu sou respeitada quando eu não estou bem, ou quando eu trago uma dor, ou quando eu partilho alguma coisa, né? Então, você vê que saúde mental não é complexo, é respeito. Respeitar a fala. Mas isso é uma cultura que, principalmente no campo, não tinha. Não tinha. Né? Então, parabéns, isso é muito lindo. A gente tem buscado, tem falado muito sobre essa gestão humanizada dentro das propriedades rurais. O que é essa gestão humanizada? Nada mais do que você olhar para o outro como ser humano, né? E aí você encontrar dentro daquele teu espaço, seja ele pequeno ou grande, média, grande propriedade, de formas, jeitos, porque nem tudo se remete a dinheiro. Nem tudo vai precisar de muito investimento para você adotar um projeto novo. E outra coisa também que a gente tem falado muito, comece
Comece do teu jeito, simples, às vezes sem muito profissionalismo, mas com vontade, com garra, com coragem. Comece. Depois você vai melhorando o processo. Porque se eu me amparar em desculpas, sempre a gente vai ter muito amparo, né? Ah, sim, porque é caro. Ah, porque eu não tenho gente. Ah, porque é complexo. Ah, porque é difícil. É a mesma coisa de trabalhar com as novas gerações. Se adotou uma conversa a nível de mundo, que é muito difícil trabalhar com as novas gerações. E o que agrega eu falar isso? O que não resolve nada, absolutamente nada. Será que o ideal, então, não seria a gente entender um pouco desses comportamentos dessas novas gerações? Eu, na minha faixa etária, entender um pouco esses comportamentos, aceitar que não é fácil, é um processo também, porque eu vim de uma cultura do trabalho duro, trabalho de muitas horas. Essas novas gerações não necessariamente acham que a gente precisa trabalhar duro. Elas muitas vezes tiveram muitas facilidades na vida, então o trabalho duro não faz parte desse rol do que elas pensam. E aí eu preciso entender isso, mas não é simples, sem dúvida nenhuma não é simples, mas eu acho que talvez seja mais agregador do que ficar reclamando. Se eu continuar reclamando, não vai resolver de absolutamente nada. E é uma situação que você precisa trabalhar internamente quando você tem mais idade, para você conseguir colocar todos, de repente, numa mesma sala, seja o mais jovem, o mais idade, porque isso é muito agregador. Muito, mas muito agregador mesmo. Eu vejo hoje em dia com essa questão da inteligência artificial que está mais presente, já existe há muitos anos, mas hoje está mais presente e todo mundo está sabendo lidar mais. Eu vejo o pessoal lá no escritório que é mais jovem, gente, vamos me ajudar aqui. É 10 minutos, uma coisa que eu levaria o dia inteiro. Então, olha que quanto tempo isso poupa para a gente, quantas coisas mais maravilhosas e agregadoras a gente pode ter. Seja numa planilha, seja num texto. Claro, sempre tem que ter a tua identidade, a gente tem que ter cuidado com isso também que vem para nos ajudar. Se você perde a tua essência, não é mais você, né? Não é mais a tua fala, fica a fala da máquina, não a tua fala, né? Mas é isso. Então... Mas isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Os estudos mostram que antigamente a relação era horizontalizada. Exato. Por hierarquia. Então, eu respeito porque ele é uma hierarquia maior. Pronto, acabou. Uhum. O que ele mandar, eu vou fazer. Hoje, a relação com os jovens é verticalizada. Eu respeito se você me respeitar, porque Exato. nós somos iguais. Uhum. Então, entra nesse fato de se eu não me sentir respeitada, eu vou ser Exato. igual. Então, o espaço de pertencimento é muito mais... despende muito mais energia, porque ele precisa se sentir respeitado para ficar. Eu fui dessa escola, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu fui dessa escola e então, assim, nossa, eu falo com muito orgulho, muitas vezes eu soberba, não sei disso, né? Porque eu fui criada, o primeiro emprego meu foi num colégio de irmãs que a gente tinha medo de falar bom dia, né? Hoje em dia a gente percebe essas diferenças, né? São bem gritantes, então eu tenho que me adaptar mesmo, porque eles não vão entender essa minha linguagem. Não tem porquê, eles não tiveram essa... Não existe mais. Não existe mais isso. Então, tá claro isso na minha cabeça e na do Romeu também, que a gente precisa se adaptar a eles. Claro, dentro de padrões, nunca perdendo a referência de direitos e deveres. Não é que agora vamos colocar ali uma sala de ping-pong, todo mundo traz pet, não é isso também. Não é esse tipo de situação. Cada um dentro das suas realidades. Essa seriedade, esse compromisso, essa entrega, ela precisa acontecer independente da idade, né? Então, agora eu queria que você desse um conselho. O que você fala, né, para nós mulheres, né, com o seu exemplo, com a sua história aí que você contou, o que você pode ajudar tantas outras mulheres que talvez estejam nesse caminho e ainda não conseguiu?
Eu acho que a gente, assim, tem que ser a gente mesma, sabe? A gente vive nesse mundo de influencers e isso é tão contaminante, né? É tão contaminante, eu preciso comer a comida que a pessoa está comendo, frequentar o restaurante, ir naquela festa, ir naquela viagem, senão eu não me sinto pertencente. É um perigo muito grande quando a gente só segue os outros e não segue a gente mesmo, né? Os nossos valores, as nossas condicionantes, as nossas raízes. Então, o conselho que, se eu pudesse dar algum conselho, né? Eu diria que, em primeiro lugar, a gente nunca perder a nossa essência, nunca perder isso que é verdadeiro dentro da gente. E outra coisa, eu acho que para as mulheres nunca será tão simples. Nunca. A gente sempre, em primeiro lugar, porque a gente tem o dom, né? Deus nos deu essa grande graça de sermos mãe, de gerarmos uma pessoa. Então, a partir do momento que você gera uma pessoa, parece que liga um botão dentro da gente diferente, né? Eu me sinto mais responsável, a gente começa a ter, principalmente quando os filhos são pequenos, tem medo de morrer, com quem vai ficar, quem vai criar, como vai ser, né? Então, a gente tem esse dom, esse poder, isso tudo que Deus nos deu, e por isso não é simples, não é fácil para a mulher. Por outro lado, é uma beleza infinita, né? Com a nossa delicadeza, com a nossa leveza, com a nossa habilidade de lidar com as pessoas, que é diferente, não é melhor, mas é diferente dos homens. A gente pode conquistar tanta coisa e pode ter uma felicidade tão grande dentro da gente. E é possível isso, dá trabalho, mas é muito possível isso. E eu tenho percebido ao longo dos anos que situações melhores, outras não tão boas, eu tenho conseguido construir isso e é uma construção diária, esse tijolo diário que a gente precisa colocar. A Cláudia se emociona e a gente também se emociona porque é isso, né? Quando você faz uma retrospectiva da vida e esse é o caminho, perco até as palavras, esse é o caminho. Ser a gente, não ficar contaminado por esse mundo atrelado a mídias sociais. Esse é um outro ponto também que não falamos, né? Esse também é um ponto importante, que a gente se contamina tanto, o nosso cérebro está tão contaminado que a nossa saúde mental está comprometida por causa disso. Sim. Também, né? Então, eu adotei uma postura desde o ano passado, que eu não pego mais meu celular antes do café da manhã e não pego mais meu celular depois das 8 e pouca da noite, porque eu vi que aquilo estava me fazendo um mal. E foi até interessante compartilhar. Isso tem que compartilhar. Um dia eu falei pro nosso filho, Luiz Otávio, eu falei, Luiz Otávio, você mexe muito no celular. Eu falei, meu filho, larga esse celular um pouco. Aí tava eu e o Romeu. Ele falou, mãe, me dá aqui teu celular. E, pai, me dá aqui teu celular. Aí ele pegou o meu celular, o do Romeu dele, e daí eu nem sabia, né? Eu sou das antigas. Você pode ver quantas horas você fica, né? E daí, por incrível que pareça, o Romeu estava em primeiro lugar, eu em segundo e o Luiz Otávio em terceiro. E aí ele falou, tá aqui, mãe, tá aqui. Eu falei, não, que isso? Eu não me dou por vencido. Impossível, isso aqui tá errado, Luiz Otávio. Ele falou, não, mãe, tá aqui, ó. Falei, não, mas... Não, é que daí eu cheia de desculpas. Não, mas é que eu trabalho, eu tenho contato com esse, com aquele... Não interessa, tava ali. E aí eu falei assim, preciso mudar isso urgentemente na minha vida, né? Então, você precisa ter atitude para fazer isso, que não é simples. Tá todo mundo ali compartilhando, mostrando, e as pessoas vêm, Dulce, você não viu isso? Dulce, você viu aquilo? Dulce, não sei o que lá. E às vezes eu me sinto uma pessoa fora desse mundo, porque não vi, não assisti, não acompanhei.
E aí você tem que ter posicionamento, assim, não é simples isso. Não. Não é simples, né? Porque você quer fazer parte desse mundo, né? Mas são mecanismos que a gente vai adotando. Então, que cada uma também encontre maneiras, né? De ter uma boa saúde mental, que se ampare nessa questão toda espiritual, que eu acredito muito, muito nisso mesmo, que o meu maior exemplo mesmo de espiritualidade é minha mãe. Minha mãe, apesar de ser uma mulher muito simples, mas uma mulher de uma espiritualidade muito forte, e com isso ela soube passar por todas essas dificuldades da vida dela. Hoje ela está com 89 anos e ela ainda continua muito firme na fé. E isso é muito bom a gente ter exemplos, né? De pessoas que são firmes na fé. Então, é isso. Encontre exemplos de pessoas que se ampararam na fé. Quando a gente vê, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que ela sempre dizia, né, que o amor é a resposta para tudo. E é verdade isso mesmo. Se a gente vê sempre as pessoas com esse olhar de amor, a gente não vai só ver defeito. Sempre vai ver o lado bom da pessoa. Não é um processo fácil, gente. Eu não estou falando aqui que eu sou uma pessoa, nossa, exemplo de tudo isso. Não é isso. Mas é o caminho que eu tenho buscado. Construir, e eu tenho certeza absoluta que o meu propósito maior é que as pessoas lembrem de mim pelas coisas que eu construí, mas não pela área que a gente plantou, pelos títulos que eu ganhei, ou pelo carro que eu andei. Não é isso que me conduz. Pelo que você é, né? Não pelo exato. que você tem. Exato. Né? Eu acho que hoje as pessoas inverteram um pouco os valores. Elas consideram a pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é realmente. Às vezes a pessoa não agrega nada na sua vida, muito pelo contrário, está até te fazendo mal, mas você está ali, achando que... Exato. Então, eu acho que essa fala aí é bem, bem pertinente. A gente tem que gostar e querer que as pessoas gostem da gente pelo que a gente é, não pelo que a gente tem, né? Pela nossa essência. Eu acredito muito nisso, por isso que eu falei dos relacionamentos. Os relacionamentos, eles têm que ser relacionamentos que... Ninguém é melhor que ninguém, não é isso. Mas você tem que se relacionar com pessoas que sejam agregadoras para você. Porque é bem verdade isso, Flávia. Às vezes, por você querer fazer parte de um meio, de um movimento, você acaba fazendo parte ali daquele grupo, mas isso te fere por dentro. Mas se eu não fizer parte, eu vou estar fora disso. Então, tem que tomar cuidado com isso mesmo, né? É isso. É muito conselho, eu acho. É muito conselho, é fácil quando a gente tem 60 anos, aí a gente tem uma trajetória e fica mais fácil, né? Por isso que, quando vocês falaram essa experiência, agora é muito simples até falar de muitas coisas que a gente lá atrás começou a fazer, seja na nossa atividade ou na nossa vida, mas a gente não sabia de verdade onde que ia dar tudo isso, né? Então, agora fica fácil você olhar para trás, olhar esse passado e ver, o caminho é esse mesmo, está dando certo, mas eu tenho que continuar nesse caminho. Persistir no caminho não é muito simples às vezes, né? É essa a questão. Então, eu gostaria de agradecer você. Estou muito feliz que tenha dado certo de você vir, que eu sei que a sua agenda é uma agenda muito cheia, mas estou muito feliz de você ter vindo aqui, partilhado um pouco da sua história, né? Uma história tão bonita que eu falo que se pelo menos alguma coisa que você falou já servir para alguém, né? Isso já é eu acho que é um pouquinho de você que já ficou no outro. Então, mais uma vez, Dulce, muito obrigada. Obrigada por ter conseguido esse tempinho aí para nós. Foi realmente... Está sendo muito especial esse dia aqui com você, que é o último desse ano. Eu e a Cláudia, a gente está fazendo isso desde o começo do ano. Então, assim, muito obrigada mais uma vez.
Não precisa agradecer tanto, tá? Que nem na COP, né? Eu que estava agradecendo. Não precisa. Realmente a minha agenda é bastante cheia. Outro dia, uma amiga minha estava aí e ela falou... Até é feio isso, mas eu vou contar, né? Mas ela falou assim, Dulce, quando que a gente pode se encontrar? Eu falei, cara, deixa eu ver minha agenda aqui. Aí eu tinha 1h15 para falar com ela, mas eu senti tanta vergonha de dizer, meu Deus, como assim? Eu não vou tirar um tempo para falar com essa minha amiga. Aí me organizei lá e a gente ficou uma tarde, foi muito, muito maravilhosa essa tarde. Então, tirar esse tempo também é bem importante. Tempo, né? É bíblico, né? Tempo para plantar, tempo para cuidar, tempo para colher, né? Tempo para amadurecer. Então, isso está na Bíblia e a gente precisa achar esse tempo mesmo para as coisas que são importantes. Para mim, é muito importante estar aqui com vocês hoje, de verdade mesmo. Uma vez eu fiz um curso que falava que se a gente conseguisse deixar um pouco de perfume, né? Em cada lugar que a gente passar, isso já deixa o mundo perfumado. Se todas as pessoas conseguissem, imagine, e é real isso, né? Se eu deixar um pouquinho eu do meu perfume, você do teu, essa sala vai ficar muito cheirosa e o mundo também. E eu falo muito isso, e é verdade mesmo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras atingem lugares que a gente nem imagina, né? Chegam a lugares que a gente nem imagina, ainda mais hoje com toda essa conexão, com essa globalização. E é bom, então, a gente falar, mas sempre falar com o coração. Eu acho que é o mais importante. Sim. Dulce, Flávia, obrigada. A gente queria alguma coisa que tocasse famílias e mulheres do agro. E o nosso objetivo, acho que foi alcançado, que é momentos de mesa para falar da nossa humanidade. Uhum. E uma coisa que me emociona é a gente poder falar da nossa humanidade com acertos, com erros, com as nossas dores, com os nossos amores, mas principalmente no ordinário. Uhum. Que você possa fazer isso na sua casa, com a sua família. Você falou de filhos, de família, isso sempre me emociona. Eu estudo cultura familiar há muitos anos, né? E sei que talvez o maior impacto que a gente tem é no ordinário. Exatamente. É nas trocas, não é em nada especial. Você falou até, eu bato muito isso nas empresas, não é numa palestra de 1 hora que a gente vai mudar. É nesse dia a dia, é no abraço, é na mesa, é na troca, é no como você tá, é em cada encontro. E uma coisa que eu admiro muito, que eu não posso deixar passar, é que essa mulher cheia de conhecimento e de experiência, toda vez que eu falo com você, Dulce, você me conta alguma coisa que você aprendeu. Ah, verdade. E isso eu admiro tanto. Você Eu diz, gosto. eu aprendi isso. Então, para mim, o maior exemplo que fica é o quanto você, mulher, está aprendendo nas relações, no dia a dia, com quem você passa. Então, obrigado mesmo. E Flávia, deu certo, né? A gente se arriscou, a gente não é jornalista, comunicadora, nada disso. Somos mulheres simples que querem ouvir história de mulheres e aprender com elas. E realmente a gente preparou esse momento para fechar com chave de ouro. Obrigado você que nos escuta e que possamos transformar nossa cultura com as nossas histórias. Meu Deus, elas falam que não são jornalistas, né? Mas já são assim, nossa, elas não têm nada anotado, eu fico impressionada, elas não têm nada anotado. Eu sempre, quando vou para alguma coisa, tenho um monte de coisa anotada. Meninas, de coração, obrigada mesmo, e eu desejo sucesso nesse projeto tão lindo que vocês criaram esse ano. Um projeto bastante corajoso, né? E eu tenho certeza que vocês têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. No primeiro podcast que vocês fizeram de vocês, eu já mandei o super parabéns. Aí eu tenho ouvido todos que vocês fizeram. E vocês já começaram do agro e no agro. Eu falei, nossa, que lindo. Anotei até na minha agenda aquilo. Comentei até com vocês, né? Então, parabéns e que Deus abençoe esse lindo projeto e que ele se estenda por muitos anos. Amém. E Dulce, vou pedir para você, né? Nós temos o nosso exemplar, mas vou pedir para você falar que também você escreveu um pouquinho da sua história no capítulo do livro. Apresenta aí para nós, com outras parceiras, né? E quem quiser, como é que a gente faz para quem tem interesse para
saber um pouquinho mais e acompanhar Elas e o Agro? Então, esse aqui é um projeto que eu participei. As mulheres, em geral, elas nunca se acham boas o suficientes, que não estão preparadas o suficiente. E fazia 3 anos que a Vanice, que é a idealizadora desse projeto Elas e o Agro, ela me convidava: Dulce, você precisa escrever a tua história, Dulce, não sei o que lá. Eu: não, Vanice, não, deixa, tem uma história sempre melhor, não sei o quê. E esse ano, então, eu me aventurei a escrever um pouquinho, né, um capítulo só da minha história. E eu fiquei muito feliz, porque é um resgate mesmo de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. E um resgate também na forma de valorização, né? Porque às vezes a gente está nesse dia a dia, nesse cotidiano, nesse ordinário, e a gente não valoriza o processo, né? Às vezes a gente precisa valorizar mais o caminho do que a chegada, né? O caminho que faz você ter uma chegada bonita, que se você sinta orgulho e tal. Então, é mais ou menos assim. Quem quiser ter um exemplar, pode entrar em contato comigo. Eu acabei mandando e oferecendo, enviando para as minhas amigas, as pessoas que eu admiro. Vocês duas a receberam, e eu fiquei assim muito feliz de poder contar um pouco dos detalhes da minha vida, porque a gente acaba, o tempo é tão curto para todo mundo, você acaba contando pouquinhos, né? Você só pílulas da tua vida, né? Não entra muito nas questões, né? E aqui eu pude contar tudo da minha história, da minha família, da onde eu vim, quantos irmãos. Tem fotos. Tem fotos também. Como que foi a minha introdução dentro do agro, esse orgulho que a gente sente também de fazer parte de uma atividade tão nobre, que ela não é melhor do que nenhuma outra atividade, mas ela está presente na vida de todas as pessoas, né? Seja na forma de alimento, de roupa, de energia, de combustível, né? Ela está presente na nossa vida, na nossa trajetória. Pelo seu Instagram? Como? Entra em contato pelo seu Instagram. Não, pode ser. No Instagram. Pelo seu Instagram não tenho visto muito, mas enfim. O meu número é muito... Acho que quase... Muita gente que me conhece tem, é o mesmo número de sempre, mas enfim, alguém sempre me acha. Tá bom? Muito bom. Tá Obrigado. Bom? Tá bom. Imagina.